Tem alguma pessoa que está no mesmo negócio que você está e ela enriqueceu? Tem? Quem tem? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão. Fala para o seu lado, então é possível. Se tem uma pessoa que enriqueceu no mesmo negócio que você está, ela fez alguma coisa diferente, o programa mental dela é diferente. Não é o modelo de negócio, não é a cidade. E quanto antes você entender isso, antes você vence. É a qualidade dos teus programas mentais, é como a tua mente é setada. Você precisa construir programas mentais que sejam favoráveis ao teu sucesso e à tua prosperidade financeira, a construção de grandes negócios. Só que você nunca ouviu falar disso, nunca. Aí você está o tempo inteiro da próxima técnica. Não que a técnica não seja importante, ela é importante. 95% do nosso sucesso é mentalidade. O que você mais precisa é o que você não quer buscar. 95% do sucesso financeiro de vocês, das empresas de vocês, vem através de um negócio chamado mentalidade. E 5% vem da estratégia, do como faz. E quando você une estratégia e mentalidade, você tem um superpoder e você avança. Agora imagine se você chega em casa e pergunta para a tua esposa, amor, você é fiel? E ela fala, 5%. Você está rindo, mas isso é você tentando ter resultado na vida. Tem todas as estratégias, fez todos os cursos técnicos possíveis. Tudo, as faculdades, as pós-graduações, os doutorados, os mestrados. Em todos esses lugares te ensinaram sobre o quê? Sobre técnica, sobre estratégia, sim ou não? E sobre os outros 95% que você precisa aprender, se desenvolver, para construir um negócio duradouro, você não estudou nada. Aí as pessoas me perguntam, como pessoas tão jovens estão enriquecendo? Programa mental. Teve um cara que ele ficou muito conhecido, o nome dele é Silvio Santos. Falecido, né? Que Deus o tenha. Grande homem. Esse cara, durante boa parte da vida dele, ele fazia narração numa balsa. E ele aproveitava os momentos que ele estava lá para vender caneta na balsa. E ele morreu deixando um patrimônio bilionário para a família dele. Agora eu pergunto, você acredita que aquele cara que vendia caneta na balsa é o mesmo que ficou bilionário? Programa mental? Não, não é? É um outro ser humano. É uma outra capacidade cognitiva. Sim ou não? Sim. Ele setou os programas mentais dele. Eu era um cara que com 9 anos de idade vendia cocada na rua de Chapecó. Acho que eu vendia porque as pessoas ficavam com pena. Coitado dessa criança aí vendendo cocada na rua. Eu achava o máximo, fazer dinheiro. Ganhava meu dinheirinho lá, ficava feliz. O Cleito de hoje não é um cara que vendia cocada na rua, você entende? Você tem que mudar. A pessoa que você é hoje não é capaz de colocar a mão no resultado que você espera. Os teus programas mentais hoje não conseguem construir esse resultado. Em vez de você ficar procurando o como, você tem que se perguntar quem eu preciso me tornar para colocar a mão nesse dinheiro. Que tipo de líder, que tipo de empreendedor, que tipo de empresário eu preciso ser para construir esse negócio. É sobre quem você precisa se tornar, é os 95%. Sendo transparente para vocês, a estratégia você encontra, as pessoas você encontra, o recurso você encontra. Mas o teu programa mental, a tua mente tem que estar setada para que isso aconteça. A qualidade dos teus programas mentais define o teu nível de sucesso em relação à vida. Não adianta você estar com um sistema operacional iOS querendo rodar coisa de Android e vice-versa. Não adianta vocês quererem construir negócios grandes se vocês não mudar a mentalidade de vocês. É impossível. Aí quando fala de mentalidade, o que as pessoas falam? Esse papinho de coach. Todo o rico tem mentalidade. Todo. Eles pensam e se comportam de maneira parecida. Eles escolhem negócios diferentes para atuar, mas eles se comportam de forma parecida. Estava conversando com o Guerra, a primeira vez que a gente se encontrou, a gente virou grande amigo, e ele estava me contando como ele comprou a Porsche dele. Foi na pandemia. Quem passou pela pandemia e tinha negócio aqui? Pandemia, negócio?
E ele falou assim: Cleiton, eu sempre tive um sonho de ter uma Porsche. Só que na pandemia, a gente estava no meio da obra do hospital, eles estavam investindo alguns milhões de reais na construção do hospital, e os restaurantes dele estavam fechados, então não tinha mais fluxo de caixa. Ele estava quebrado. Você que está quebrado, presta atenção aqui. Você que está com o teu negócio hoje passando por dificuldade, presta atenção aqui. Você está, você não é. Você pode estar no momento de dificuldade, você não é a dificuldade. Você pode estar quebrado, você não é quebrado. Ser é diferente de estar. E ele pegou, ele e o sócio dele, um médico, e eles foram passar na frente da loja da Porsche, e ele falou: ô Pedro, vamos entrar aí? Ô Pedro, deixa disso, amigo, não tem nem dinheiro para pagar as contas direito. Não, vamos só entrar para ver como é. Fala para o seu lado assim, ó. Tudo que eu vejo, eu crio. Ele foi ver, para criar. Aí ele entrou na loja. No primeiro dia o Pedro não quis. Aí no segundo dia que eles estavam passando ali perto da loja da Porsche, não, vamos entrar. Ele entrou na loja da Porsche, convenceu o Pedro. Aí ele começou a conversar com a vendedora falou, explicou, o processo de comprar uma Porsche, você entra numa fila, espera 2 anos, vai pagando, aí o carro fica pronto, depois de 2 anos você pode usar o carro, você tem um contrato de 6 meses com a Porsche, para você poder vender. Perfeito? Então esse é o jogo do mercado do carro de luxo, é uma fila de espera, não tem carro, você não vai na concessionária comprar um carro novo agora, você espera o carro vir, o carro é feito, você escolhe o carro, depois de 2 anos você recebe o carro, e depois do contrato de 6 meses você pode vender esse carro. Aí a mulher explicou, não, é só 5 mil para dar de entrada. Aí ele falou, opa, 5 mil eu tenho. Ele foi lá, escolheu o modelo e falou, cara, se for para ser, Deus vai mandar a provisão. E foi, parcelou. E aí os negócios dele começaram a voltar a performar depois de uns meses. Que nesse meio tempo você tem os balão, né? Que você tem que dar o aporte financeiro para pagar a Porsche, para chegar nos 2 anos você está com o carro pago. E o dinheiro começou a aparecer. E ele me contando isso, porque a gente estava num café juntos, num grupo de empresários, a gente não era amigo ainda. Eu falei, cara, eu fiquei rindo, né? Eu falei, cara, são tudo igual. São todos iguais, são tudo meio louco, são todos os caras que acreditam nessa parada de visualiza, se é para ser, Deus manda a provisão, e ele vai, ele tem coragem. E aí depois ele me contou essa história, eu falei, cara, vamos ser amigos, eu penso do mesmo jeito. A maioria das coisas que vocês têm medo de fazer, são as coisas que levam você para o próximo nível. Você tem medo de contratar colaborador. E quando você dá esse passo, de vencer esse medo, Deus começa a falar assim, esse aí está pronto, manda recurso para ele. Aí você começa a andar por passos de fé. Eu posso te contar N história de pessoas que, se você olhava para as condições que elas se encontravam, não fazia lógica fazer aquele movimento, você entende? Que lógica que tem um cara que está com os restaurantes quebrando, pandemia fechado, um hospital sendo construído, investindo um monte de dinheiro, e na loja da Porsche? Qual que é a lógica disso? Mas não é sobre a lógica disso. As pessoas que têm sucesso, elas não andam pela lógica, porque pela lógica ninguém faria as coisas que a gente faz. Empreender, cara, elas andam por uma visão clara do futuro, o que elas querem, e elas começam a perceber se aquele comportamento é coerente para chegar naquela visão. Você não vai construir nada significativo na tua vida se você não consertar teus programas mentais. Não vai. Mas eu fui estudar em Harvard, foda-se. É sério isso, foda-se. Estou falando que estudar em Harvard é ruim? É comunicação, não é? Vai lá na padaria, João. Traz 10 pães. Se tiver ovos, traz 6. Chega o João com 6 pães em casa. Eu não estou falando que é ruim, veja, eu estou batendo nisso. Eu estou te falando, é isso que você quer da tua vida? É coerente? Então não faça. Não perca 1 segundo em coisas que não fazem sentido. Não perca 1 segundo com pessoas que não fazem sentido. Isso é programa mental.
Quando você seta os seus programas mentais, você começa a ter um poder. Se você sabe que os programas mentais são criados, o que você pode começar a fazer? Construir programas mentais favoráveis à construção do teu sucesso e riqueza.